E nossa última aula, nós trabalhamos aqui a escolha da missa e de suas partes. Sim, você pode escolher o padre, a comunidade, a liturgia, um tipo. E vamos entender o que nós podemos escolher. Que escolha é essa? E, ao mesmo tempo, quais são essas partes que nós podemos escolher? Não é assim a qualquer maneira, né? E qual o objetivo disso? Para que tenhamos uma eficácia melhor da pastoral, a celebração aumentará quando as leituras, as orações, os cantos corresponderem tudo quanto possível às necessidades e à preparação espiritual e à mentalidade dos participantes. Então, às vezes eu tenho temas, eu tenho assuntos, eu tenho festividades próprias e é importante eu escolher uma oração própria que condiz, uma parte, a oração eucarística que condiz, um canto que condiz. É bonito você chegar numa Santa Missa onde tudo está unido, onde desde do canto de entrada, as orações do padre e as leituras, e tudo isso está falando a mesma coisa. Isso ajuda a fixar água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por isso, o sacerdote levará mais em conta o bem espiritual de toda a assembleia do que o seu próprio gosto. Não é só o meu querer. Isto ajuda a vivenciar aquele mistério. Por isso eu posso escolher a missa. Que tipo de missa se escolhe? Tá? Nós temos então esses tipos de missa. Por exemplo, solenidades. A solenidade do sacerdote deve seguir o calendário da igreja em que se celebra. Há algumas solenidades na igreja. Quem sabe depois eu faço um curso para vocês do ano litúrgico, para que a gente possa entender um pouco mais para quem tem pouco conhecimento. Solenidade. Então o padre é uma solenidade universal, tem que ser respeitado, tá bom? Nos domingos, nos dias de semana do Advento, do Natal, da Quaresma e da Páscoa, e nas festas e nas memórias obrigatórias. Então, se a missa é celebrada com o povo, eu tenho que respeitar. Domingo tem uma liturgia própria, tá? Eu não posso, como padre, modificar. A não ser que eu celebre sozinho ou com uma outra pessoa somente, eu tenho a liberdade de poder fazer uma mudança na liturgia e outras coisas mais. Mas missa dominical, dificilmente, a não ser que tenha algo próprio da paróquia, que podemos ir mais à frente, tá bom? Nas memórias facultativas, então, ou seja, nós temos solenidades, nós temos festas, nós temos o próprio domingo, que é uma festa, e algumas memórias que a igreja celebra que são facultativas. A comunidade local ela pode celebrar ou não. Agora, tem memórias que são próprias daquele lugar, por exemplo, um santo padroeiro que tem a ver com aquela comunidade. Ou uma festividade própria daquela comunidade, eu posso trazer e posso modificar a liturgia. Às vezes, o que eu estou celebrando aqui não é o mesmo no mundo inteiro, porque eu tenho algo próprio daquela comunidade. O ideal é que nós, e assim acontece quase sempre, toda liturgia celebrada em qualquer lugar do mundo é a mesma, no mundo católico. Então aqui eu celebro o Papa, na África, nos Estados Unidos, em todos os lugares, celebra a mesma coisa. Só que eu posso ter algumas festividades próprias locais. Solenidade é universal. Festas também. Mas eu posso ter uma festividade própria daqui do meu lugar, do meu estado, da minha diocese, e ali eu vou escolher, então, alguns textos próprios para aquilo. Mas quando algumas festividades caem em algumas solenidades ou tempos fortes, não podem. Por exemplo, neste período no Brasil, no mundo, na verdade, né? Dia 25 de março é o dia da Anunciação do Anjo a Maria. Então, são 9 meses antes do Natal. Então, naquele dia, a igreja celebra a Anunciação, onde Maria recebe a visita do anjo e ela fica grávida. Nesse ano de 2024, caiu, por exemplo, na Semana Santa. Semana Santa tem uma liturgia própria, eu não posso modificar. Na Semana Santa vem a Páscoa. Depois da Páscoa vem a oitava de Páscoa. São 8 dias celebrando. Não se pode modificar. Então a festividade, a solenidade da Anunciação, ela foi caminhando para onde? Para o próximo dia que fosse
mas útil, que não ferisse a solenidade. Então ela veio para depois da Páscoa. Está vendo que a igreja então vai respeitando algumas coisas, são fixas, não podem ser movidas, mas outros momentos eu posso ter uma escolha própria daquilo que estou celebrando. Tome com frequência as missas dos fiéis defuntos, pois qualquer missa é celebrada tanto pelos vivos como pelos falecidos. E há um memento para eles em cada oração eucarística. Então, os fiéis defuntos, eu posso ter algo próprio, quem vai ver mais à frente, mas também eu tenho, em toda missa nós celebramos em homenagem, em oração, em intenção a cada um deles, tá bom? Agora, quais partes eu posso escolher? Quais são as partes? Nós temos aqui, ó, leituras, orações e oração eucarística. Então, eu tenho missas que possam ser, eu posso escolher, dependendo do momento e a época que eu estou vivendo, as partes. Que partes são essas? Eu posso ter leituras próprias, eu posso ter orações próprias e eu posso ter uma oração eucarística própria. Leituras. Eu posso escolher os textos e observem as normas que estão seguindo. Para os domingos solenidades estão marcadas 3 leituras: do profeta, do apóstolo e do evangelho. No tempo pascal, conforme a tradição da igreja, em lugar do Antigo Testamento, nós lemos os Atos dos Apóstolos. Então, se eu, nesse período pascal, eu vou modificar, vou fazer a leitura própria ali de uma festividade local, eu tenho que respeitar. Então, são 3 leituras. Nas festas, são previstas 2 leituras. A igreja tem assim, olha, como diz, solenidade, é solene, então é o máximo nosso. Os domingos, domingos são dias festivos, também solenes, e eu tenho festas. Festa é uma festa? É, mas não é uma solenidade. Ela tem o seu lugar, mas não é tão solene como a palavra solene assim é colocado. Então eu vou escolher leituras próprias para aquele lugar ou para aquele momento. Por exemplo, quem já foi à Terra Santa, quando você vai à Terra Santa, as leituras que nós celebramos e lemos são leituras que aconteceram naquele lugar. Geralmente nós não fazemos leituras do dia, liturgia diária, não. Nós fazemos a leitura que aconteceu ali. Só abrimos exceção quando é o quê? Uma solenidade, um momento festivo da igreja, então eu não posso, eu tenho que celebrar aquilo que é universal. Mas eu tenho uma festividade própria de um padre, aniversário sacerdotal, ordenação, ou algo o padroeiro da comunidade, que já tem uma leitura própria, eu posso ali modificar. Nas missas para grupos particulares, poderá o sacerdote escolher textos mais adaptados para a celebração. Um retiro, eu posso, em vez de fazer a liturgia diária, as leituras, eu vou pegar uma leitura própria que vai condizer com aquilo que estou celebrando. Pode ser feito. Agora, se é um domingo, se é aberto, eu tenho que respeitar aquilo que é da liturgia. Eu posso também escolher o quê? Orações. Então, posso escolher leituras, posso escolher orações. Em cada missa, a não ser que se indique outra coisa, dizem-se as orações que lhes são próprias. Lembra que eu mostrei para vocês no missal a oração da coleta, a oração da oferta, das oferendas, a oração da comunhão? Aquelas orações eu posso escolher orações próprias. E no missal, no final do missal, tem várias motivações. Como eu já disse, aniversário sacerdotal, aniversário da comunidade, da dedicação da igreja. Eu tenho vários temas que eu posso ali escolher. Agora, se é um domingo, uma solenidade, já está tudo pronto e fechado. E por fim, eu posso escolher também a oração eucarística. Todo padre, quando chega na comunidade, a primeira coisa que acontece, vem um coroinha, um cerimoniário, ou um ministro de Eucaristia, ou alguém do canto perguntando: qual é a oração eucarística de hoje? Todos, porque todos têm que se preparar para isso. Nós temos no missal algumas orações eucarísticas. E ali elas têm um texto, um tema, algo que traz mais de, não um tema, mas algo que traz um pouco mais de propriedade, de identidade com aquilo que estamos celebrando. E nós temos orações eucarísticas solenes, para momentos solenes,
para momentos comuns. E dentro da oração eucarística, que a gente já viu também nas aulas anteriores, elas são divididas, tem um prefácio. O próprio prefácio eu posso modificar. É o prefácio do tempo pascal, o prefácio da quaresma. Então isso é escolha. Eu posso escolher. Estou fazendo o que é da igreja, mas eu posso. E aqui a igreja, aqui no documento, vai dizer o seguinte: o grande número de prefácios em que o missal romano foi enriquecido tem por objetivo pôr em plena luz os temas de ação de graça na oração eucarística e realçar os vários aspectos do mistério da salvação. Então, na oração eucarística, nós temos o prefácio. Tem vários prefácios que o padre pode escolher ali na hora. Como disse, o cerimoniário chega antes da missa. Padre, é isso aqui? Qual vai ser o prefácio? Padre, qual vai ser a oração eucarística? E ali, o padre, olha só o que diz a introdução sobre as orações eucarísticas. Por exemplo, a oração eucarística número 1 é a mais solene, ou o cano romano, que sempre pode ser usada e proclamada mais oportunamente nos dias em que a oração eucarística tem o em comunhão próprio. Se nós pegarmos o missal, todo padre, cerimoniários conhece isso, tem alguns momentos próprios que a oração eucarística tem, por exemplo, para o tempo do Natal, para o tempo da Páscoa, para um tempo de algo, uma festividade, tem algo próprios. Então, seria interessante que naquele dia que tem um textinho próprio para aquele dia, se use a oração eucarística número 1. Oração eucarística número 2. Por suas características particulares, é a mais mais apropriadamente usada nos dias de semana, em circunstâncias especiais. Embora ela tenha um prefácio próprio, a 2, pode igualmente ser usada com outros prefácios. Eu tenho a possibilidade de pegar só o prefácio. A oração eucarística número 1 não tem prefácio. A 2 tem. A 3 não tem. A 4 tem. A 5 também tem. Então a 2 eu posso, como é a menor, e ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade de colocar outro prefácio, ela geralmente é a que mais é rezada pelos padres. A oração eucarística número 3 pode ser dita com qualquer prefácio, porque ela não tem um próprio. Dê preferência aos domingos e festas. Se contudo essa prece for usada nas missas para fiéis defuntos, pode também tomar a fórmula especial pelo falecido no devido lugar, ou seja, após as palavras aqui colocadas. Oração eucarística número 4. Gente, essa oração eucarística 4, pouco rezada, ela é muito bonita, porque ela, em poucas palavras, ela conta toda a história da salvação, desde do início da revelação até o fim. É muito bonita essa oração, porque você vai rezando, contando a história da nossa salvação. Ela possui um prefácio imutável, ou seja, quando se faz a oração eucarística número 4, não pode ter outro prefácio, porque faz parte do prefácio dela a história. E apresenta um resumo mais completo da história da salvação. Pode ser usada quando a missa não possui prefácio próprio, bem como nos domingos do tempo comum. Não se pode inserir nesta oração, devido à sua estrutura, uma fórmula especial por um fiel defunto. A oração eucarística 4, ela é pronta, fechada. Ela tem início, meio e fim. Por isso, quando escolhida aquela oração, não pode ter outras partes que não aquela declarada. No Brasil, no passado, foi criada-se a oração eucarística número 5. Essa é só do Brasil. Foi num congresso eucarístico nacional, que ela foi feita aqui em Manaus, e foi feita pelos bispos do Brasil. E está no nosso missal romano, somente nós no Brasil. Tá certo? E existem outras orações eucarísticas, como por exemplo, da reconciliação para crianças, celebração para as crianças, eu tenho uma linguagem um pouco mais apropriada para elas, eu posso então escolher, como padre ali, eu vou escolher aquela oração eucarística. Então, numa missa, eu posso então ter essas partes, eu posso escolher as leituras, as orações feitas
e também a oração eucarística. Tudo isso é feito antes, na equipe de liturgia, para que a celebração seja bem, com a sua bem eficácia, atingir a todos. E nós temos uma outra situação também, que já falei para vocês, que é missas de orações para diversas circunstâncias e para fiéis defuntos. Como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, o missal fornece formulários de missas e orações que, nas diversas ocasiões da vida cristã, podem ser usadas pelas necessidades do mundo inteiro, pela Igreja Universal e pela Igreja local. Então eu tenho missas que contam de missas rituais para diversas circunstâncias e para diversas circunstâncias e votivas, tá? Então vamos lá. Missas rituais estão unidas à celebração de certos sacramentos e sacramentais. Lógico, são proibidos em tempos fixos, como eu já disse, solenidades e festas. Missas para diversas necessidades ou diversas circunstâncias são usadas em algumas circunstâncias que ocorrem de tempos em tempos ou em épocas estabelecidas. Dentre elas, a autoridade competente pode escolher as missas para as rogações, cuja celebração, no decorrer do ano, será decidida pela Conferência dos Bispos. Eu tenho missa, uma necessidade, por exemplo, uma necessidade de chuva, pode ser, seca, para colheita. Eu posso ter algo próprio ali que tenha a ver com a necessidade local da história. E eu tenho as missas votivas para alguns santos, como em honra da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos, alguns santos de todos os santos, podem ser celebrados para favorecer a devoção dos fiéis nos dias de semana, do tempo comum. Então eu tenho essas possibilidades. E para finalizar, eu tenho ainda missas pelos fiéis defuntos. Embora os fiéis defuntos estejam em todas as missas, mas eu posso ter uma celebração própria. E aí as orações, a oração eucarística, as leituras, eu posso direcionar para aquela reflexão. Entre as missas dos fiéis defuntos, ocupa o primeiro lugar a missa de Ezequias. Ezequias, quando está um corpo presente, a missa de Ezequias, pode-se ter isso. Aqui no Brasil pouco se faz, em alguns lugares, né? Aqui no Espírito Santo pouco se faz missa ezequial. Nós fazemos nas exéquias, vamos nos cemitérios, nas casas, ali nas funerárias, fazemos uma oração, a celebração de Ezequiel. Missa ezequial é outra. Então eu tenho uma missa com um corpo presente. É possível? Sim. Aí eu vou leituras próprias, eu tenho oração eucarística ali que vai favorecer um prefácio próprio para aquilo, tá bom? Que pode ser celebrado todos os dias, exceto nas solenidades de preceito. A missa dos fiéis defuntos, ao receber essa notícia da morte, ou por ocasião da sepultura definitiva, ou no dia do próprio aniversário, pode ser celebrada também nos dias dentro da oitava de Natal. Quando eu morei na Itália, eu substituí um padre numa paróquia do interior, no norte da Itália, durante um mês. Em 10 dias houve sete velórios. Como é que lá acontecia? Cidade do interior. Morria alguém, ia para a funerária. A funerária ligava para a paróquia. E ali na paróquia, eu atendia e marcava-se o rosário, o terço, com a família. E já marcava a missa de corpo presente. Então a família vinha num dia para rezar o terço na igreja. No dia seguinte vinha com um caixão, ali colocava na igreja, celebrava a missa ezequial, com o corpo presente, e depois dali levava para poder sepultar. Isso é uma tradição local. Nós aqui no Brasil, pouco temos isso. Talvez no interior se encontre. Geralmente, quando a pessoa morre para nós, nos ligam, manda mensagem, a gente vai e faz a celebração ezequial junto ao corpo, mas geralmente não é missa, que pode ser feita. Como também festividades de falecimento, como foi colocado aqui, tá bom? E nós colocamos da intenção. Uma coisa é colocar a intenção de um falecido na missa. 1 ano, 7º dia, só que a liturgia é a mesma. Agora eu posso, dependendo da situação, fazer uma liturgia própria para aquilo que está sendo celebrado. E o
Nossa introdução termina, e o nosso curso também termina, que é a introdução geral sobre o missal romano, termina falando que existem algumas adaptações que competem aos bispos e suas conferências. Esse documento é universal, é para a igreja no mundo inteiro, para que nós possamos seguir as mesmas coisas onde quer que nós estejamos. Mas existem possibilidades que os bispos de um país, de uma língua, eles possam ali, então, definir e determinar algumas coisas próprias, aquilo que compete à conferência episcopal. Lembrando que a igreja ela é dividida em territórios. Esses territórios se chamam diocese. Cada diocese, um bispo. Quem manda na igreja é o bispo. Ele coordena e governa a igreja. O bispo tem todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, ok? Esses bispos, eles podem se reunir, mas reunir como forma de buscar a unidade, não como sentido de que um vai definir o que o outro vai fazer. Por exemplo, no Brasil nós temos a CNBB. CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB, ela não tem poder de gerência numa diocese, mas ela é um órgão de unidade. Então os bispos do Brasil inteiro se reúnem para ter uma identidade, porque nós somos o quê? Nós temos a mesma língua, nós temos o mesmo o território, o mesmo país, nós temos os mesmos políticos, a definição, então, ou seja, às vezes questões climáticas, embora o Brasil seja grande. Então tem coisas que nós nos reunimos para poder definir. E eles se reúnem para ter uma unidade que compete aos bispos. E o que compete aos bispos no que tange a liturgia da missa? Vamos lá. Rapidinho. Compete às conferências dos bispos definir as adaptações indicadas nesta introdução geral e no ordinário da missa, e introduzi-las no próprio missal. Como? Compete gestos e posições do corpo dos fiéis, gestos de veneração ao altar e ao evangeliário, textos dos cantos de entrada, da preparação das oferendas e da comunhão, a escolha das leituras da Sagrada Escritura a serem usadas em circunstâncias peculiares, a forma de dar a paz, o modo de receber a Sagrada Comunhão, o material para a confecção do altar e das sagradas alfaias, sobretudo dos vasos sagrados, bem como a forma e a cor das vestes litúrgicas. Contudo, diretórios ou instruções pastorais, considerados úteis pelas conferências dos bispos, após a aprovação da Sé Apostólica, poderão ser introduzidos, em lugar apropriado, no missal romano. Esse missal romano novo que foi lançado agora, o terceiro, os bispos do Brasil se reuniram, uma comissão foi feita, as orações traduziram do latim, retraduziram, corrigiram, fizeram, aprovaram aqui, só que foi enviado para Roma, para que Roma pudesse então dar a chancela, sim, está autorizado. Então, ou seja, existem questões comuns. E aí onde entra um desejo de alguns de tentar universalmente colocar como lei, que não existe. Há uma querela, por exemplo, nas redes sociais sobre palma na missa. Pode bater palma ou não pode bater palma? É uma questão que compete à conferência. Pode ser que aqui no Brasil tem uma orientação, na África tem uma outra orientação. Então, ou seja, existe a possibilidade das conferências adaptarem àquela realidade. Não é você, não sou eu. Há uma conferência para poder, os bispos podem fazer isso. E sobre paz, vou terminar polemicamente falando. Há um questionamento sobre a palma na missa. Se pode bater palma ou não. Presta atenção uma coisa. Nós vimos no nosso curso que o canto oficial da igreja é o gregoriano, certo? Esta é a música oficial da igreja. Canto gregoriano com palma, não dá, né, gente? Não dá, tá?
Há os que dizem que a missa é um sacrifício e não tem que ficar batendo palma para sacrifício, para a morte de Cristo. Só que palma para nós não se restringe a somente isso. Eu posso bater palma, aplaudir alguém, a palma se torna também um instrumento. Então, eu estou ali interagindo e participando. Agora, interagir e participar com o canto gregoriano não dá. Agora, se os bispos podem adaptar a outros cantos, outros tipos, outros ritmos, segundo a cultura local da sua região, então sim, se nós temos, por exemplo, que entra alguns instrumentos, como um violão, uma guitarra, como também um atabaque, dependendo da região, do país, você tem ali uma bateria, que não são oficiais da igreja, porque é o gregoriano, mas pode-se ter adaptação, eu posso então, a palma se torna para mim o quê? Um ritmo, ou talvez um instrumento. Eu vejo a palma, dependendo da circunstância, como um instrumento musical do corpo. Alguns que fazem atabaque e batidas, que dá um ritmo, que faz entrar naquela celebração. Por isso depende muito. Universalizar uma coisa que pode ser segmentado por uma região é complicado. Então tem que entender o sentido e a lógica daquilo, tá certo? Diz aqui, ó, tendo em vista o lugar proeminente que o canto recebe na celebração, compete às conferências dos bispos aprovar melodias adequadas, sobretudo para textos do ordinário da missa. O Missal Novo Romano agora, no Brasil, essa terceira edição, ele traz aqui também algumas partituras para que possamos colocar esse canto mais estilo gregoriano em nossas celebrações e que tenha uma padronização. Então existe um desejo da igreja de tentar uma universalização do ritmo e tudo mais. Entretanto, existe a possibilidade das conferências dos bispos adaptarem, aprovarem. Se nós pegamos, por exemplo, alguns cantos oficiais para o Brasil inteiro, como no que tange a campanha da fraternidade, lá se tem guitarra, baixo, bateria, vários instrumentos. Então, se vem algo de uma conferência episcopal colocado para nós, então, então é permitido. Lógico, aí depende do padre, do momento, da comunidade, e entender como esse instrumento ajuda a rezar ou não, se ofusca, se a palma atrapalha, ou se a palma tem um sentido ali colocado, inclusive o próprio canto. Convém que cada diocese tenha o seu calendário próprio e o próprio das próprias missas. Aqui no Espírito Santo nós temos, na Arquidiocese de Vitória, a gente tem algumas festividades próprias nossas, Nossa Senhora da Penha, por exemplo, que não está no calendário oficial, nós temos um calendário próprio nesse sentido. E assim os bispos têm o poder de, respeitando as devidas possibilidades, aquilo que pode modificar ou adaptar no que tange a própria celebração eucarística. Meus irmãos, isso daqui, embora esse livro aqui um pouco mais, ele tem outra introdução, é a introdução geral sobre o Missal Romano e também a introdução ao lecionário. Eu me ative aqui ao Missal Romano para poder mostrar as rubricas, o esforço que a igreja tem de unidade, de trazer essa unidade litúrgica, os gestos. É bonito você ir em qualquer parte do mundo, mesmo que você não entenda a língua que está sendo colocada, mas você sabe os gestos do padre, você sabe da vestimenta, dos objetos, sabe em que momento está. Isso é bonito demais. Isso é uma riqueza da nossa igreja. E a missa não é aquilo que eu quero ser. Não é que eu vou fazer a missa o que eu quero. Não, eu vou respeitar, seja essas normas universais, seja as conferências episcopais, o que dizem para nós, o que tange. E assim tentando buscar cada vez mais algo que é muito rico para nós cristãos católicos, a unidade. Se ferir a unidade, estamos ferindo o coração de Cristo. Que este curso, que isso tenha te ajudado cada vez mais a viver e celebrar e entender, porque ninguém ama aquilo que não conhece, tá bom? Quem sabe eu solto mais à frente aí, a gente faça um curso sobre o ano litúrgico, tá? O ano litúrgico, entendendo o ano A, B e C, as leituras, o que contém, como se faz, as festividades. Eu acho que vale a pena também
paralelo para que a gente possa entender a missa, porque a missa nós celebramos e a celebração se dá nesse ano litúrgico, que é muito bonito conhecer sobre liturgia. Muito obrigado, até a próxima, Deus abençoe.